Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na nossa campanha de cura interior. Hoje é o 30º dia. Após este dia de hoje, eu estarei gravando só mais um dia. E depois eu voltarei às minhas gravações normal. Então chamo a vossa atenção para o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante. Do 36 até o 46. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse ao discípulo: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou dormindo. E disse a Pedro: Se nem uma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu a beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar, terceira vez repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhe: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Muito bem, amados, eu não quero entrar muito em detalhe nessa mensagem de hoje, mas gostaria de dizer a vocês, meus irmãos, que o Senhor Jesus celebra a sua última Páscoa. Estamos prestes a chegar. Hoje, praticamente, nós estamos entrando no feriado da Páscoa. Então, Jesus estava celebrando sua última ceia da Páscoa com seus discípulos. E após celebrar a Páscoa, ele vai para o Monte da Oliveira, para orar, para buscar a Deus. E ele leva consigo alguns dos discípulos. E eu quero chamar a vossa atenção, amado, para um momento de prova, de crise. Momento de que nós muitas vezes enfrentamos provas. Como passar pelo vale das provas. A Bíblia nos informa que Jesus, ele estava com seus discípulos, estava participando de uma ceia, e logo após participar da ceia, ele vai para o Monte da Oliveira. Então ele passa por algumas provas.
nós vamos ver que todos os crentes, todos servos de Deus também passaram por provas. A primeira é que todos os crentes, sem exceção, passam ou estão passando ou irão passar pela vale das provas. A segunda grande verdade é que nem todos conseguem sair desse vale. Algumas pessoas não conseguem atravessar o vale até chegar ao monte. O Senhor Jesus Cristo acabara de deixar o cenáculo onde estivera ministrando ao coração dos seus discípulos, participando da Santa Ceia, da última Páscoa. Então o Senhor Jesus desceu e da onde ele estava e cruzou o vale de Cedron e mergulhou no Monte das Oliveiras, ou seja, no jardim do Getsemane. O evangelista João informa-nos que o traidor sabia onde Jesus estava, porque ele conhecia ao Senhor Jesus, ele estivera naquele local muitas vezes. Getsemane era um lugar de oração, um lugar de refúgio, onde Jesus estivera na presença do Pai. Por muitas vezes, Jesus estivera ali orando. E aquele lugar era o lugar onde Jesus costumava orar. Getsemane significa lugar de azeite. Presença onde Jesus buscava a Deus. Getsemane significa prensa de azeite, onde as azeitona era esmagada, pisada e prensada, para daí se extrair o precioso líquido chamado azeite. E não foi em outro lugar onde o Senhor Jesus muitas vezes estivera orando que ele passaria pela maior luta. Você, meu irmão, minha irmã, que tem um local de oração, se você tem dentro da sua casa um cenáculo de oração, que é onde você levanta um local de oração, de adoração, nesse local você vai travar a maior batalha, a maior luta. Nós vemos que Jesus, ele travou a maior luta no Getsemane. Jesus mergulhou na batalha mais renhida em sua vida, foi no local onde ele costumava orar. Ali ele travou uma luta onde inclusive os seus poros sangraram, porque ele suou gotas de sangue, porque ele estava passando na balança do Getsemane. Todos nós, amados, passaremos pelo nosso Getsemane. No Getsemane, Jesus estava lutando pelo destino da humanidade. Foi no Getsemane onde as azeitonas foram prensadas, esmagadas e pisadas, que o próprio Filho de Deus também foi moído pelas nossas iniquidades. Onde o Filho de Deus foi golpeado pelos nossos pecados. Onde o Filho de Deus entrou numa guerra tremenda, quando o seu suor se transformou em gotas de sangue. Esse sangue era para ele nos purificar dos nossos pecados.
O Senhor Jesus no Getsêmani suou gotas de sangue para ele sair dali vitorioso. Conhecemos a palavra de Deus, amados. Foi no jardim que Adão perdeu o paraíso. E haveria de ser no jardim que o Filho de Deus iria reconquistar novamente o paraíso. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a olhar para esse quadro, para essa janela da eternidade e contemplar esse quadro, esse lugar chamado Oliveira, ou Monte da Oliveira, onde os quatro escritores de Evangelho, eles escrevem alguma coisa sobre o Monte da Oliveira. Precisamos perceber o drama que o Filho de Deus estava vivendo. A Bíblia nos informa que o traidor já havia sido possuído por Satanás. Jesus já havia avisado Pedro que ele iria negar a Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes. Pedro iria negar a Jesus. Pedro passaria pelo funil da sua autoconfiança para se tornar um verdadeiro sacerdote de Cristo. A Bíblia também nos informa que o sacerdote, na calada da noite, já tramava contra a vida de Jesus. Geralmente, amados, é na calada da noite que o inimigo trabalha contra a nossa vida. Muitas vezes, quando nós dormimos, o inimigo está tramando contra a nossa vida. Planos diabólicos estavam sendo costurados, macumunados para levar Jesus Cristo à morte. E muitas vezes, meu irmão, quando você está descansando, a Bíblia diz que em paz nós deitamos e dormimos porque Deus vela por nosso sono. Mas é na calada da noite também que o inimigo trama contra a nossa vida. Então nós vamos ver que precisamos aprender alguma lição na mensagem de hoje acerca do Senhor Jesus Cristo. Precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para esse texto que eu acabei de ler, que mostra-nos que iremos enfrentar alguma luta no vale da nossa vida. Queremos enfrentar provas que os crentes enfrentam no vale da vida. Jesus nos mostra que ele enfrentou essa mesma prova. Nós vamos ver que existe uma grande lição através do texto que eu acabei de ler, que existe algum tipo de prova que o crente enfrenta no vale da vida. A primeira grande prova é a tristeza, é a angústia. Ou seja, a primeira prova que o crente enfrenta é a tristeza, a angústia. Se nós lermos novamente o texto, nós vamos observar com mais clareza os versículos 37 e 38, onde nós podemos imaginar esse fato. O Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado, o Deus da glória, aquele que era a exata expressão do ser de Deus, aquele que possuía no seu corpo toda a plenitude da divindade, aquele que refletia na face a glória do Pai, agora, ali dentro do Getsêmani, ele está tomado, encharcado e dominado completamente, ou seja,
tomado, envolvido por uma angústia, por uma tristeza terrível, por uma tristeza avassaladora. Você consegue imaginar, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você entra dentro do seu quarto para orar e de repente você é tomado por uma angústia? Muitas vezes você está atravessando pelo vale, pelo deserto, por uma angústia. Talvez você já cruzou ou vai cruzar o vale da tristeza. Mas Jesus Cristo, ele mostra que ele sentiu tristeza, que ele sofreu tristeza em sua vida. A Bíblia diz que ele um dia estava em Betânia, seu amigo Lázaro estava morto. Lázaro estava sepultado. E quando Jesus chega diante do sepulcro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, já chorou pela enfermidade de um parente, de um ente querido, ou até mesmo pela sua própria vida? Quantas vezes você chorou pela perda de um ente querido? Quantas vezes você se entristeceu? Quantas vezes sua alma já se angustiou diante de um momento sombrio, de tristeza, tristeza que dominou seu coração? Quantas vezes sua mente, muitas vezes, foi invadido por pensamentos negativos, sua alma sentiu o próprio açoite do seu coração. As Escrituras dizem que certa feita o Senhor Jesus Cristo chegou ao Monte da Oliveira e olhou para a cidade de Jerusalém. E ele começou a chorar. A Bíblia nos informa que foi um choro desesperado. Quando ele olhou e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, ou debaixo dos meus braços, como uma galinha agasalha seus filhotes. Mas ele diz: mas tu não quiseste. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você se sente desesperada, sofrendo angústia? E muitas vezes Jesus está pronto para colocar você debaixo das suas asas e você não aceita. Muitas vezes o Senhor Jesus quer aliviar você dessa dor tão profunda da sua alma. Mas você não entrega a sua vida a Jesus. Você não entrega seu caminho a Jesus. Você tenta resolver tudo por si mesmo. Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você sentiu tristeza? Uma angústia por um amigo ou um parente. E você não permitiu ouvir a voz de Deus. Não se permitiu aceitar a voz de Deus, a receber a graça de Deus. Quantas vezes você já chorou por seu marido, ou por sua esposa, ou por um filho que está envolvido com as drogas, ou por uma filha que está envolvida na prostituição? Ou você, minha irmã, quantas vezes você não chorou por causa do seu pai, que é um alcoólatra, que está perdido neste mundo? Ou por um amigo, porque ele não quer a graça de Deus na sua vida? Se nós olhamos claramente a palavra de Deus, veremos Jesus
passando pelo vale da tristeza outra vez por nossa vida. Nós vemos que Jesus estava no cenário de tristeza. Observe, meu irmão, o que a palavra de Deus diz no texto, que Jesus enfrenta alguma tristeza, algum degrau de tristeza. Uma tristeza que foi crescendo, se agigantando. Preste atenção. O primeiro degrau que Jesus enfrenta está no versículo 37, que afirma que ele começou a entristecer-se, a angustiar-se. Era um sentimento íntimo que ele sentia, que ele não havia ainda compartilhado com ninguém. Talvez você, meu irmão, minha irmã, muitas vezes você sente uma tristeza, mas não compartilha com ninguém. Você guarda dentro da sua própria alma. O Senhor Jesus também sentiu isso. Ele não havia compartilhado com ninguém. Talvez sua tristeza seja exatamente assim. Está doendo, está machucando, está ferindo a sua alma. E você está guardando dentro de você. A ferida está aberta lá no seu coração. Você está sofrendo, mas está calado. Você se sente sozinho, sem ter compartilhado, ou não tem confiança em outra pessoa. Não tem alguém íntimo que você possa compartilhar. Então você está carregando sozinho no peito essa dor dentro da sua alma. Você está sofrendo. Jesus estava fazendo isso, ele estava guardando dentro da sua alma uma tristeza profunda. Mas se nós olharmos o texto claramente, nós vemos que ele entra no segundo estágio da tristeza. No versículo 38, quando Jesus diz, ele compartilha a sua tristeza com os seus amigos, ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Agora Jesus abre o coração. Agora ele compartilha o sentimento da sua alma. Agora ele não guarda para si. Agora ele conta para o seu amigo. Agora ele diz aos seus discípulos. Agora ele compartilha a sua dor. Talvez você precisa compartilhar essa dor, meu irmão. Talvez você, minha irmã, precisa compartilhar a sua dor. Contar para alguém essa dor da tua alma. Essa ferida que está aberta. Jesus fez isso, ele não pode mais conter dentro de si, dentro dele. Agora ele precisa deixar, vazar, compartilhar, contar aquilo que a sua alma sente. Ele precisa abrir a janela do seu coração. Ele precisa abrir a comporta da sua vida. Ele precisa de alguém que ampare sua tristeza. Tristeza que não pode mais ser contida. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja passando por esse vale de sofrimento e precisa compartilhar a dor da tua alma, a tristeza muito grande. É uma dor muito profunda, é uma dor que destrói, uma dor avassaladora que destrói a tua alma. E você precisa compartilhar com alguém. Mas muitas vezes você não tem para compartilhar, então conte para Deus. Fale com Deus. Se nós olharmos o texto claramente, nós veremos o Senhor Jesus subindo mais um degrau. O terceiro degrau dessa tristeza de Jesus está no versículo 39, quando ele chega diante de Deus,
diante do seu Pai e diz: Pai, se possível, Pai, passe de mim esse cálice. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja nesse vale tão profundo de tristeza e não consegue um amigo para compartilhar, mas você tem o Pai. Chegue diante do Pai e fale com Ele. Jesus disse: se é possível, passe de mim esse cálice. E quando você chega diante de Deus, com sua voz, com sua dor, com seu sofrimento, com sua tristeza, com sua angústia, e diz: ó meu Deus, poupe-me dessa situação, Senhor. Liberte, meu Deus, se possível. Tire de mim essa dor, tire de mim essa angústia, tire de mim esse sofrimento. Foi o que Jesus nos mostra. Ele nos mostra como atravessar o vale do sofrimento. E o quarto degrau que Jesus subiu foi quando nós vemos no versículo 39 ainda, quando ele se aproxima de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo vai, ora a Deus. Ele foi pela terceira vez, ele repete a mesma palavra. Ele repete a mesma palavra diante de Deus. Então, muitas vezes, você não pode desanimar. Você ora uma vez, ora a segunda, ora a terceira. Parece que Deus está em silêncio. Você precisa subir o quarto degrau. Quando você, muitas vezes, pede a Deus, você ora a Deus, você menciona a Deus as coisas. Quando você insiste com Deus para tirar a dor, a angústia, que muitas vezes se instalou em seu coração. Mas precisamos subir o último degrau, meu irmão. Precisamos subir o último degrau para chegar na presença de Deus. O último degrau dessa tristeza, da angústia de Jesus, está registrado no livro de Lucas. Lucas 22, 44. A Bíblia diz que Jesus, nesta batalha com Deus, começou a suar. E o seu suor se transformou em gotas de sangue. Nenhum ser humano é capaz de suar gotas de sangue. Somente Jesus. Você muitas vezes ao orar vai suar. Parece que seu corpo está derretendo em suor. Agora imagina. Agora reflita. Por que Jesus está triste? Por que está angustiado? Seria porque Judas trairia? Porque Pedro o negaria? Porque a multidão o trocaria por Barrabás? Porque Pilatos entregaria? Porque os soldados iriam crucificar? Ou porque os discípulos o abandonariam? Não sei, meus irmãos. Eu não sei qual é o quadro da sua vida. Mas uma certeza que eu tenho é que a angústia e a tristeza que Jesus sentiu tem esse aspecto distinto que podemos observar. Que ele sofreu aquilo que eu e você iríamos sofrer. Jesus estava profundamente consciente de que sua hora havia chegado. Aquela hora que ele tantas vezes dissera que não era chegada. Mas agora ele entendia que chegou o momento. Que chegou o momento que o Filho de Deus seria glorificado. E agora o Pai iria glorificar o Filho.
E o Filho glorificaria o Pai. A glorificação do Pai seria por intermédio da morte do Filho. Ele não podia mais deixar de que isso não viesse a acontecer. Aquele momento era a hora de ele beber o cálice do sofrimento, da dor, da morte, em meu lugar, em seu lugar. Jesus iria sofrer o martírio da cruz por meu pecado, por seu pecado. Muitas vezes você, meu irmão, minha irmã, acha que a sua dor é tão imensa, é tão grande, e não consegue suportar a dor. Mas eu digo para você, a maior dor de todos, Jesus sofreu por mim e por você. Pense nisso. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesse instante pedindo que o Senhor visite cada irmão, cada irmã. Hoje, Pai, é o penúltimo dia da campanha de cura interior. Eu não vou fazer uma oração longa, porque eu tive que aprofundar, me alongar na mensagem de hoje. Ó Deus, eu te peço, visite esse teu servo, visite essa tua serva, Pai. Liberte-nos de toda angústia e sofrimento, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.